Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do relatório do IFI, tá? O IFI é um órgão do Senado que faz uma avaliação independente da questão fiscal brasileira, da dívida pública brasileira. O governo está gastando mais, está gastando menos, está conseguindo se manter dentro das regras fiscais e coisa e tal. Todo mundo sabe que não, né? Mas aí eles fizeram um relatório que realmente eles escancaram o quão ruim tá a coisa. É um negócio do tipo, olha só, acabou, já era, terra arrasada. Não é à toa que a gente está vendo aqui, esse aqui é o relatório que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, o relatório de acompanhamento fiscal, e já está aqui, isso já interferiu na própria venda de títulos do governo aqui, ó. O leilão de títulos do Tesouro Nacional que teve hoje teve um resultado desastroso e acende alerta no governo. Leilão de títulos, para quem não sabe, é o governo pegando dinheiro, tá? Porque eles usam esses nomes diferentes para não dizer assim, ó, tô correndo atrás de agiota, tô correndo atrás de gente que me empresta grana, né? Nós pobres, a gente corre atrás do agiota para emprestar dinheiro. Ou do banco, que é basicamente a mesma coisa, né? Mas corre atrás de alguém para emprestar dinheiro para a gente. Isso aqui é a mesma coisa, só que o governo ele fala que é emissão de títulos. É um nome chique, mas que quer dizer a mesma coisa, né? E aqui, ó, demanda por títulos do Brasil afundou. O que isso quer dizer? Ninguém quer emprestar dinheiro para o Brasil. O pessoal não quer, o agiota tá olhando para o Brasil e tá falando, meu amigo, tu tá endividado pra caramba, tu tá mal pra caramba na economia aí, tá tudo dando errado. Você acha que eu vou emprestar dinheiro para você, né? Estão demandando mais juros e taxas bateram recorde. A NTN-F bateu 13% ao ano para janeiro de 2031, que é uma taxa pós-fixada, é o pior tipo de título do governo. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui está deixando o pessoal apavorado mesmo aí no mercado financeiro e mostra aquilo que a gente já sabe, né? O governo brasileiro acabou, cara. A economia aqui já era, já foi. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro Libertário, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele destacou alguns pontos aqui que são particularmente ruins, tá? São os destaques dele aqui. A maior parte deles a gente já sabe, né? Por exemplo, a dívida bruta alcançou 78,5% do PIB. O que quer dizer isso? O quanto que o Brasil está devendo é 78,5%, 80% que o Brasil faz da economia global, de tudo, não é só imposto não, é tudo que tem na economia, já está 80%, já está comprometido com a dívida, né? E deve fechar o ano com 80%. A relação dívida pública do governo federal e o PIB já teve um viés de alta e vai alcançar também 82,2% em 2025, 84,1% em 2026, e eles não falam aqui, mas no texto tem que vai chegar a 100% em 2034. Ou seja, esse alerta aqui, ó, o Globo trouxe esse alerta aqui, é raro, né? O Globo não costuma fazer isso aí, coisas críticas ao governo Lula, mas a situação está tão catastrófica que ele está apontando aqui esse negócio também, embora... Repara, né? Aqui é uma coisa altamente técnica, né? Uma pessoa que não entenda de economia vai olhar para isso aqui e falar, não, porque classificada como IFI, como o principal termômetro da saúde fiscal do país, a relação entre dívida e soma da riqueza do país pode fechar 2026 e não sei o que lá, em 84,1%. Para comparação, no início do governo Lula, entenda, Bolsonaro deixou essa relação em 71,7% e caindo. O Lula jogou isso rapidinho, rapidinho, o Lula estourou tudo, começou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, já está em 84,1% e sem perspectiva de diminuir, né? Mas esse, de novo, é só um dos alertas aqui do IFI. Para quem não sabe, o IFI é esse órgão aqui, é um órgão do Senado, tá? É uma entidade do Senado. O Congresso brasileiro tem como uma das funções justamente fazer a fiscalização do governo federal, né? E daí tem esse órgão que faz essa avaliação de como é que está o cumprimento fiscal brasileiro. Então, o relatório aqui, muito ruim, lançado no dia 17 de outubro, ontem, né? Ele coloca aqui, ó, que, além disso, o grau de endividamento público vai crescer 12 pontos percentuais nos 4 anos do presente mandato do presidencial. Ou seja, é o Lula fazendo merda. Em dezembro de 2022, que o mandato do Bolsonaro estava em 71,7 aqui, ó. Cresceu 12 pontos percentuais só com Lula. Sabe o que é uma pessoa torrar 12% do PIB de um país? Meu amigo, o PIB de um país é tudo que é produzido no Brasil. Tudo. Pega o seu salário, pega o salário de todo mundo que você conhece, todos os brasileiros, soma tudo, o que todo mundo produziu, o que todo mudo vendeu, o que todas as lojas venderam, soma tudo isso. Isso é o PIB do Brasil. O Lula torrou 12% de tudo isso, do nada, assim, além, né? Porque é lógico, já torrava 71%. Torrou mais 12%, assim, do nada, um aumento enorme de gastos, né?
E aí, o que o pessoal coloca aqui é justamente o risco que isso traz, que é o ponto central que está todo mundo vendo nessa história, né? Por isso que está com tanta dificuldade de arrecadação aqui, ó. Aí ele fala sobre a elevação do ratings da Moody, que não foi essa coisa toda, a gente falou sobre isso, né? Eles justificaram principalmente com as medidas feitas pelo Bolsonaro e pelo Temer, e colocou justamente um alerta com relação ao fato de que a questão fiscal brasileira está ruim nesse momento, né? Incertezas fiscais dificultam a obtenção do grau de investimento. Não tem como fazer isso, né? Ou seja, não vai ter grau de investimento porque o nego não é maluco, né? Enfim, esses são os pontos destacados aqui. Eu não vou ler todo o relatório é extenso, é bastante técnico, tem um monte de coisa aqui, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês para o final, que o que ele fala aqui, a conclusão final que ele traz aqui, ó, conclusão. Em geral, as agências de classificação de risco levam em conta fatores semelhantes ao analisar a solvência de governos soberanos, embora suas metodologias apresentem diferenças em termos de ênfase e abordagem, né? O que ele está falando aqui? Ele está justificando o fato da Moody's ter feito uma patacada. A Moody's fez uma patacada naquele negócio ali. Não é que o Brasil não merecesse. As reformas que o Temer e o Bolsonaro fizeram realmente deram mais estabilidade ao governo. A prova disso é que justamente o Lula está fazendo merda como se não houvesse amanhã desde o primeiro dia do governo dele e a economia ainda está meio que funcionando, né? Por que isso? Porque o Banco Central está independente, porque tem ainda algum limite nos gastos do governo lá que vem lá da época do Bolsonaro, tem algumas instituições, a lei das estatais que impede algumas coisas. Então esses pontos, no final das contas, são positivos, né? Só que a questão fiscal está realmente catastrófica, né? Aí ele fala aqui, ó. No entanto, as fragilidades fiscais são o principal ponto de divergência e preocupação, com todas as agências alertando para incertezas em torno da consolidação fiscal. Ou seja, ninguém acredita que o Lula vai conseguir cortar gastos, né? Eu falei isso para vocês ontem, eu falei que não tem esse negócio, né? Tá aqui, ó. Quando o Lula bota Haddad e Simone Tebet para falar, amigo, você sabe que é lorota, você sabe, eles não têm poder nenhum, eles vão falar, é aquele pessoal para agradar mercado, né? O Lula acha, bom, não sei, talvez ele tenha razão, tá? Que o pessoal do mercado é uma cambada de idiota tapado, né? Para não perceber isso, né? O que eu vou dizer? Talvez ele esteja certo, né? Esse pessoal não estava recomendando voto no Lula, né? Então deve ser todo mundo tapado mesmo no mercado brasileiro. Eu só consigo ver dessa forma, né? Um monte de gente no mercado falando, não, porque Bolsonaro fala coisas muito duras, vamos votar no Lula, que o Lula vai ser uma pessoa razoável e coisa e tal. Então talvez o Lula esteja certo, né? O pessoal do mercado, todo mundo uma cambada de idiota, aí ele bota o Haddad, a Simone Tebet, já é o recado. Quando você encontra o Haddad, a Simone Tebet falando alguma coisa, não vai acontecer. É mentira, é tudo mentira. O Lula bota eles para falar, porque depois o Lula pode falar, não, mas eu não concordei com isso não, eles que falaram aí, eu não vou fazer isso não vou assinar isso não, né? Então, eu já até fiz um vídeo sobre isso, falando que eles não vão cortar gastos de absolutamente nada. O que podem fazer só é tirar dinheiro do trabalhador brasileiro. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre a questão do FGTS, não sei o que lá, mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Então, o que ele coloca aqui? Ó? Em suma, as perspectivas na ótica das agências são de um Brasil com boa capacidade de absorver choques externos e manter crescimento moderado no curto prazo. O que ele quer dizer com isso? Né? É aquilo que eu venho falando para vocês. O Brasil está bem. No momento, devido às reformas do Temer e do Bolsonaro, não está nenhuma catástrofe aqui na economia brasileira. Porém, a cada momento que o Lula aumenta a dívida brasileira, torra mais dinheiro, inventa medidas para gastar fora do teto de gastos, por exemplo, agora o Lula fez um negócio de empréstimo para o pessoal de São Paulo, que ficou sem luz, já tem empréstimo para o pessoal de São Paulo, fora do teto de gastos, fora do arcabouço fiscal. O Lula está gastando tudo fora do arcabouço fiscal, porque deixaram, né? Arcabouço fiscal uma piada, que não proíbe nada no final das contas, aí o Lula está fazendo essa pataquada toda, e o que vai acontecer no final das contas, né? Embora tecnicamente isso não vai refletir no resultado lá do resultado primário de prejuízo do governo, do déficit primário, mas não deixa de ser o governo imprimindo dinheiro. E é aquilo que eu falo para vocês, o governo imprimindo dinheiro causa inflação, causa o problema, né? Então essa é a situação nossa. A gente está indo para o buraco sozinho, sem nenhuma pressão externa, sem nada externo, sem problema nenhum lá de fora. E o que eles estão colocando é o seguinte, olha só, daqui a pouco isso começa a ficar arriscado. Daqui a pouco pode ter uma crise lá fora, pode ter uma crise externa, e aí essa coisa vai impactar aqui no Brasil
de forma significativa, né? E existem motivos para acreditar que vem uma crise externa aí? Existe motivos para acreditar. A China está na merda. A China está com um pacote de estímulo lá já enorme e não consegue reviver a economia deles lá. Um problema similar ao do Brasil, né? Porque a consequência é a mesma, né? A economia chinesa é muito centralizada no Estado, muita coisa coordenada pelo Estado, e o cálculo econômico é fatal, meu amigo. Mais dia, menos dia, dá merda, né? E lembra, se a China espirrar, o Brasil entra em coma, né? Aquele negócio, o Brasil depende visceralmente da China. A China espirrou, pegou uma gripe, né, assoou o nariz no lenço, o Brasil entrou em coma na economia, né? Então existe esse risco. O que eles estão falando aqui por enquanto está tudo bem, mas a gente tá numa posição extremamente delicada e estamos caminhando em direção a coisas mais delicadas ainda. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aí fora e a gente vai se ferrar completamente. E é isso que está acontecendo, né? O pessoal está vendo aqui, os agiota que empresta dinheiro para o Brasil, está vendo aqui que, ó, não vou emprestar dinheiro para esse pessoal não, esse cara aqui está gastando demais e não está com pinta de que vai pagar no futuro, que a coisa vai só piorar. Meu amigo, eu tô falando para vocês, a situação está ficando crítica na economia brasileira, muito mais crítica do que parece num primeiro momento para gente que está vivendo aqui no dia a dia a coisa. Se preparem, né? Dólar, compra dólar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.